Olá, nós estamos ao vivo, através do nosso canal TV e Casa, e hoje com a palestra da Elaine Kulcheski, Enneagrama. Estamos aqui com alguns convidados especiais, nossa querida Maria Tereza, presidente da Academia de Letras do Brasil, Seccional Paraná, mais uma amiga aqui, que eu não lembro o nome, fala o nome aqui. A Juliana, o João, a Heloísa, cadê a Noemi e a Luciana, e mais 3 crianças belíssimas. E vamos começar agora, então, apresentar a nossa querida Elaine Kulcheski, talentosíssima, tem um trabalho belíssimo, um espaço que chama Aconteça. Mulheres que acontece, né? Mulheres que acontece. Então, vem cá, agora fala, minha querida. Tá. Então, boa noite. O nosso assunto de hoje é maravilhoso, vocês vão amar, que é sobre o Enneagrama. Alguém já ouviu falar sobre o Enneagrama? Quem já conheceu, já teve algum conhecimento sobre o Enneagrama? Só a Heloísa? Juliana um pouquinho e a Luciana, né? Então, vamos lá. Vou falar um pouquinho sobre quem sou eu, né? Então, eu sou mentora e sou autora. Eu tenho 12 livros publicados. Trouxe 3 deles ali que tem a ver com o Enneagrama, né? O meu livro mais... o que a gente vai falar sobre o assunto mesmo é esse daqui. A Sabedoria de Observar Comportamentos. Então, esse aqui é o livro que eu tirei o conteúdo de hoje, né? Eu me especializei em Enneagrama tem 12 anos. E eu me apaixonei por essa teoria de análise comportamental. Só que ele é da área da psicologia, o Enneagrama. Tanto que eu desmembrei, mas eu não sou psicóloga. Eu sou da área de marketing estratégico. Trabalhei na Rede Globo como estrategista de negócio, gerente de marketing. E o que o Enneagrama vem? Por que eu trago o Enneagrama para a área de negócios? Porque hoje o Enneagrama, hoje analisar comportamentos faz parte dos negócios. Antigamente, quando você tinha um produto para vender, você tinha que se especializar naquele produto, saber tudo sobre ele. E aí sim, você vendia para qualquer pessoa. Hoje o modo de vender mudou. Hoje você precisa saber para quem que você está vendendo, porque cada um tem um jeito diferente de comprar. Então, não é só saber sobre o produto. Saber sobre o produto agora ficou básico. Agora, o diferencial é quando você olha que dor cada um tem, por que motivo cada um compraria esse produto, quais são as palavras-chave. Aí veio o neuromarketing, que é eu conversar com a mente do meu cliente. Que palavras-chave ativam lá na mente do meu cliente quando ele presta atenção. Vocês concordam que as redes sociais fez com que a gente ficasse meio rapidinho, né, criasse uma habilidade ali de olhar informações rapidamente? Se aquela informação não te chama atenção, por algum motivo, seja pela imagem, pela palavra, pela headline, que é a chamada que se faz, a gente não para. Né? A gente não tem mais esse time de ficar olhando os anúncios, né? E então a gente precisou evoluir um pouco essa questão da mídia, de conversar com os clientes. E o Enneagrama vem ao encontro exatamente disso. Ele vem falar com a mente da pessoa e dizer: você pensa desse jeito, então eu vou falar assim. Você pensa de outro jeito, então eu vou falar dessa forma. E a rede social possibilitou a gente variar a linguagem, porque a gente pode postar todos os dias. Lembra, né? Todo mundo aqui tem a idade de que era da época da mídia, que era televisão, rádio, jornal, revista. O empreendedor não tinha muita chance de divulgar. O pequeno empreendedor, porque era um investimento alto. Com as redes sociais, isso democratizou. Só que também mudou o jeito de conversar. E tem muita gente que ainda está lá na época antiga de divulgar, que faz uma postagem única, falando com todo mundo, como se fosse, né, um anúncio único. E agora não precisa mais. Você pode variar essa linguagem de acordo com as pessoas. Então, eu abri o Enneagrama, quando eu comecei a estudar o Enneagrama, e comecei a olhar, porque eu fui para autodescobrimento. Mas, olhando a riqueza dessa sabedoria, dessa ferramenta, eu comecei a olhar
abri o Enneagrama em diversas vertentes, diversas abordagens. E hoje eu trato cada assunto desse no meu livro, né? Em cada capítulo, cada perfil, a gente aborda essas análises, né? O perfil profissional, qual é a profissão que combina com cada perfil, porque aquele que é mais metódico, vocês vão ver ali quando eu falar dos perfis, tem o que é mais metódico, tem aquele que não gosta de relatório, tem o que gosta de relatório, tem o que não gosta de conta, tem o que gosta de planilha, de contas. Então, vocês vão ver que tem profissões que combinam de acordo com o perfil. Quando vai fazer um vestibular ou quando vai abrir uma empresa, talvez não é o que deu certo para uma tia que vai dar certo para mim. Porque ela gosta de uma coisa e eu gosto de outra. Minha performance é diferente. Na área de vendas, que daí vem, aí sim eu somo duas grandes especialidades, que é a minha área de empreendedorismo, de negócios, com o Enneagrama, então é como vender para cada perfil. Aí eu também faço a abordagem nos relacionamentos interpessoais dentro das empresas, melhorando o clima organizacional, porque quando eu sei qual é o perfil da outra pessoa e sei que ela não gosta de determinada coisa, porque ela tem um perfil diferente do meu, eu não vou fazer. Ou eu não vou sempre assim, se fosse eu, faria desse jeito. Se fosse você, sim, mas não é você. Então, tem que entender o comportamento do outro. Daí, claro que isso a gente traz para os relacionamentos amorosos, onde tem o N-amor, onde você também entendendo o seu parceiro, melhora também. Porque você começa a respeitar o outro do jeito que ele é. E você potencializa ele, dando a chance de ser quem ele é. Que é uma das maiores riquezas que existe num relacionamento amoroso. Aí tem perfis de liderança, que também, quando a gente fala dá treinamento de líder, o líder tem o comportamento que ele precisa ter. Mas tem o líder que gosta de ranking de venda. Tem o líder que gosta do relatório mensal, semanal. Tem o líder que gosta de fazer reunião. Tem o líder que gosta que as pessoas trabalhem home office e só entregue projeto. Tem o líder que fica naquela redoma de vidro olhando se está todo mundo trabalhando, porque ele desconfia de todo mundo. Então, os tipos de líderes também mudam de acordo com o seu perfil de pessoa. Porque a gente carrega no nosso trabalho a pessoa que a gente é. Aí a gente tem o Enea Kids, que é para pais e professores, eu aplico nas escolas, que é para os professores entender o perfil das crianças, porque é um ensinar coletivo com um jeito personalizado, né? Nem todo mundo tem autismo, nem todo mundo tem alguma questão, né, emocional. É porque talvez seja o perfil daquela criança. Aí a gente tem uma oficina só de equilíbrios de perfis, porque às vezes a gente encontra comportamentos exagerados e que a gente não está percebendo. Com o Enneagrama, a gente começa a se pegar com a boca na botija. Quando a gente achava que estava arrasando, pode ser que seja um sabotador, em exagero. O equilíbrio está tudo bem. Agora, tem potenciais também de cada perfil que talvez a gente não esteja explorando também. E aí eu faço também o Enneacine, né? Esse é o final de toda a trajetória, quem passou por todos os Enneagramas, que a gente assiste cenas de filme para ver se você já está conseguindo identificar qual o perfil que apareceu ali. Quando você já começa a fazer isso, eu te dou um certificado dizendo você está pronto para ser analista de comportamento. Esse é o meu teste. O meu teste é o Enneacine. Se você assistiu e você conseguiu perceber os perfis, você já pode ter uma certificação de analista de comportamento. Então, você veja como o Enneagrama é rico, né? E aí, o Enneagrama, ele é uma ciência milenar, né? Com vários cientistas que trouxeram o Enneagrama, como Gurdjieff e Chazo, que é um boliviano, que é especialista no sistema egóico, Cláudio Naranjo, que por 40 anos professor de Harvard, e trouxe e aplicava o Enneagrama lá fora do Brasil, ele é muito aplicado. Na Alemanha, em Portugal, isso é tema de escola, é aplicado nas escolas. Tanto que eu fiz um livro para descobrir o perfil das crianças, para as crianças descobrirem primeiro quem elas são, para descobrirem depois o que elas querem ser quando crescer, né? Então, primeiro eu tenho que saber o que eu gosto e, principalmente, o que eu não gosto. Aí a gente tem esse livro, A Sabedoria do Enneagrama, que é uma bíblia do Enneagrama, né? É a base minha de estudo, que foi escrito por Dom Richard Riso e Russ Hudson. Russ Hudson é o presidente da Sociedade Internacional de Enneagrama e o Nicolai Cursino é o da Sociedade Brasileira de Enneagrama. O Enneagrama ele tem vários aprofundamentos. Ele tem flechas, tem asas laterais, tem centros de inteligência, tem níveis de consciência. Mas aqui a gente vai ver os 9 perfis, que é da onde começa.
aonde começa. Então, a gente não tem como aprofundar nesse tempo que a gente vai estar aqui, mas vocês vão ver o suficiente que são 9 perfis para começar a entender o que é o Enneagrama e, o melhor de tudo, começar a entender o seu perfil. Então, são 9 diferentes perfis que vocês vão observar, tá? E a gente tem um pouco de cada um, sim. Eu tenho uma rodinha aqui, depois podem dar uma olhadinha. A gente tem um pouco de cada um desses perfis aqui, ó. Essa é a figura, por isso que é Enneagrama, que são 9 pontos, né? Não tem nada a ver com numerologia, esses números 1, 2, 3 é só por uma questão didática. A gente tem um pouco de cada um. Se a gente não tivesse o ego atuando em nós, a gente teria um pouco de cada um, potencial de cada um, exploraria cada um desses comportamentos quando necessário, mas a gente tem, né, ainda um ego que apita, que faz a gente ter padrões de comportamento. Então, só que a gente tem um eixo central, um que a gente escolheu e que a gente vibra nesse perfil. E aí, vou contar um segredo para vocês. A gente só enxerga aquilo que a gente quer enxergar. Sabiam disso? Que a gente só enxerga aquilo que a gente quer. E aí a gente acaba atraindo isso que está nessa redoma de vibração que a gente está ali, né, enxergando. Porque a gente nem está enxergando outras coisas. Elas passam por nós e a gente nem está enxergando. Então, nós vamos falar um pouco sobre você. Se preparem, porque vocês vão sim identificar coisas em vocês. Mas também a gente vai olhar um pouquinho dos alertas, né, comportamentos exagerados. Eu vou citar um comportamento exagerado, um exemplo de comportamento exagerado de cada perfil e um potencial de cada perfil. Isso é a autoanálise inteligente. Quando eu começo realmente a me entender e explorar aquilo que está, eu falo que está aqui assim, né? Ele está aqui junto conosco, mas a gente não consegue enxergar. E a gente também vai falar sobre ter esse olhar sobre os outros. Sobre nós e sobre os outros. Então, eu recomendo vocês, para que vocês didaticamente consigam gravar os perfis, vocês lembrem de pessoas, conforme eu vou falando, lembrem de pessoas que vocês conhecem que são parecidas com esse perfil. Porque daí vai ficar bem fácil de gravar, tá? Vamos para o perfil 1? Então, o perfil 1, eu tenho a mandala das emoções ali, e ele é a raiva, mas não é a raiva de ter ódio dos outros, é a raiva das coisas não serem do jeito que ele acha que tinha que ser. Porque ele é perfeccionista, cumpridor de regras, correto, justo, exigente, crítico. Já se encontrou aí? Olha, bastante crítico, reformista, tudo que ele olha, ele acha que tinha que ser desse jeito, diferente. O crivo da razão é ele, porque imagina, é um absurdo as pessoas não pensarem desse jeito. Ele é criterioso, as coisas têm que estar organizadas daquele jeito, naquele lugar, porque é um método que ele tem. Muitos canalizam para a área da organização, né? Eu fiz essa oficina para personal organizer, todas elas já fizeram como você. Eu comecei a falar, todas, 100% eram perfil 1, né? Porque existem profissões, realmente, que gostam dessa parte de organização, de método, que acabam escolhendo isso, né? Mas só que tem pessoas que são exageradas. E aí, isso se torna o quê na convivência? Difícil, tem até os toques, né? De arrumar, você olha um quadro que está meio torto, enquanto não vai lá e não arruma. Vamos ver se vocês assistiram essa série que é antiga também, Monk. Já assistiram Monk? Né? O Monk, ele tinha toque. Então, ele olhava uma almofada torta, ele não conseguia nem conversar com o terapeuta dele, porque a almofada estava torta, enquanto ele não fosse lá arrumar, deixar ela retinha, milimetricamente, ele não conseguia prestar atenção nas coisas. Responsável, porque ele é muito ético, muito correto, justo. Então, ele é muito responsável. Não existe dar troco errado para ele. Com certeza, ele vai devolver, sabe? Tem uma mulher que eu compro na padaria lá perto da minha sala, e ela sempre fala, não, eu sempre arredondo o teu, porque eu sei que no outro dia você está aqui me trazendo os 15 centavos que você ficou devendo. Isso eu já sei que você faz isso, porque eu tenho uma asa nesse 1. Ele gosta de planilhas, gosta de tudo, cronograma, rotina, agenda. E o foco é nele. Por que o foco é nele? Porque ele é o crivo, é ele.
O padrão é ele, daí ele olha o que está errado lá fora, o que foge do padrão que ele pensa, né? E ele gosta de tudo correto. Esse é o perfil 1. Conhecem pessoas assim? Aham. Sim. Isso, nem sempre são todos, porque tem as canalizações, tem também as pessoas que já equilibraram alguns desses perfis aí que já se é. É. Como que vai ser um líder nesse perfil? Metódico, relatório, né? A mente dele é muito organizada. Parece que as coisas ele precisa organizar primeiro na mente dele, fazer um esquema. Não existe sair fazendo, tem que planejar antes, né? Que nem eu tenho essa asa no 1. A asa é o seguinte: você é um perfil e aí tem a influência de um que está um dos lados. Eu sou 2 e tenho essa asa no 1. Então, quando aí vamos falar do sagrado feminino, né? Quando eu estou na época da feiticeira, que é quando a pré-menstruação, que a gente está com os nervos aflorados, né? Quando eu fazia live, a Heloísa, que é especialista nesse assunto, ela falava: está na feiticeira, está na pré-menstruação, porque eu dava pito em todo mundo. Porque eu achava um absurdo a pessoa não ter um plano de negócios antes de empreender. Onde já se viu não fazer um plano, sair por aí empreendendo, vendendo? Mas isso era no meu olhar, que é um absurdo isso, né? Então, as imagens que mais ou menos lembram um perfil 1 é etiquetar potes, né, organizar livros por ordem, ou de cor, ou de tamanho, né? Porque muitos são visuais, que tem que olhar e tem que estar tudo, né, dentro dos conformes. Para o perfil 1, tem que ter o sapato. Não existe você tirar o sapato dentro de casa e deixar assim. Tanto que quando ele chega na tua casa, ele já pergunta assim, ó, aonde que eu coloco? Porque para ele tudo tem lugar. Se ele chega com guarda-chuva, ele vai perguntar assim, ó, aonde que é o lugar do guarda-chuva? E ele acha um absurdo se você não tem um baldinho, alguma coisa na porta para colocar o guarda-chuva. Quando equilibrado, gente, quando equilibrado, eles são ótimos, porque eles são muito corretos, muito justos, muito honestos, sabe? Eles são assim, apaga a luz da casa, eles sabem onde que está a vela, onde que está isso, onde que está a tesoura, onde que está tal. Eles são assim pessoas quando equilibrado, quando desequilibrado. Por quê, Sandro? Tinha no microfone lá. Depois que você fecha um guarda-chuva, ele vira um grande problema. Então nunca me dê um guarda-chuva de presente. Se estiver chovendo, eu não vou usar o guarda-chuva. Porque eu odeio o guarda-chuva, porque ele vai fazer uma bagunça que depois eu não sei o que eu faço com aquela água. Eu vou guardar a chuva para quê? Então eu tomo a chuva, agradeço pela água que cai e espero se estiver chovendo muito, para poder continuar. Então eu não sei como é que as pessoas conseguem fechar o guarda-chuva. Começa a correr loucamente, desesperadamente, loucamente, aí mais de 20 pessoas em lugar com guarda-chuva molhado. Você já pensou 20 pessoas fechando o guarda-chuva e deixando algum canto? Vira uma poça, alaga dentro do espaço. É isso. Desculpa que a palestrante é você, né? Mas eu tô... O Sandro já fez o Enneagrama, já conhece, já se identificou como um perfil 1, né? Então ele tem ele é todo e você veja, né, esse pensamento, esse olhar, ó, eu sou a asa no 1, então eu não tenho esse olhar. O que é o meu olhar? Eu tenho que carregar uma sacolinha, um pacotinho, para não pingar nos outros o meu guarda-chuva, a minha água. Porque eu tenho 2 do Enneagrama, que eu já vou falar para vocês, que é o não incomodar os outros. Então, eu não quero que meu guarda-chuva pingue, não para não ficar bagunçado o lugar, para não incomodar os outros. Porque o perfil 2, o foco dele é o outro. Então, ele é ajudante, ele é disposto, ele é carismático, ele é empático, esforçado. Você dá um negócio para ele fazer, nem precisava se esforçar tanto. Mas ele se esforça tanto que quem pediu fica até sem graça. Porque ele vai fazer e vai entregar muito mais do que pediram. Porque ele gosta de entregar bastante. Ele gosta disso. Ele é popular, claro, ajuda todo mundo, é anfitrião. Ele faz todo mundo... sabe numa roda, assim, quando ele percebe que alguém está deslocado, então ele traz para a roda, né? Percebe as pessoas, ele enxerga as pessoas. É anfitrião, gosta de convidar para dentro de casa, tomar um café, fazer uma festa, fazer um evento.
Ele gosta de ser reconhecido, aí ele se esforça bastante para entregar, e quando entrega, ai se não falar assim, ó, parabéns, nossa, que legal que você fez, porque ele se esforçou tanto, e as pessoas não reconheceram. Que é isso, gente? Ele assume muitas responsabilidades, então ele traz tudo para ele, porque ele acredita que as pessoas, ele não confia que as pessoas vão entregar. Ele acha que ninguém dá conta, só ele. Por isso que na mandala das emoções ali, ó, é o orgulho que está pairando, mas é aquele orgulho de que só eu sei que eu vou dar conta. Se eu deixar, pode ser que ele não consiga. E aí, esses dois, ele entra no operacional muito fácil. Quando eu trabalhei lá na Globo, eu não tinha o Eneagrama ainda. Eu fiz quando eu vim para cá. Porque minha filha tem 14 anos, então eu vim há 14 anos e eu fiz o Eneagrama há 12 anos. Olha só, eu chefe lá na Globo. Eu dava um trabalho para alguém da minha equipe, dava 5 minutos, eu estava sentada do lado dela, perguntando se ela queria ajuda. Porque eu não achava que ela ia dar conta de fazer. E isso não era legal. E eu me achava a chefe legal, a mãezona, a legalzona, porque eu estava ali querendo ajudar ela a fazer o trabalho dela. Esse perfil não consegue delegar? Tem uma dificuldade enorme, sabe por quê? Porque ele assume as responsabilidades todas. Um tem dificuldade de delegar também, porque ele acha que ele que faz o correto. Esse aqui, ele não quer dar serviço para os outros. É como se ele tivesse que aliviar para todo mundo. Mas daí ele se sobrecarrega. Ele não liga dele estar sobrecarregado desde que o outro esteja bem. Porque o foco dele é no outro. Você comentou que ele não gosta de dar serviço para os outros para não incomodar. Mas eu acho que não dá porque ele não confia nas pessoas. Isso. Ele controla as coisas porque ele sabe que faz. E aí não acha que os outros possam fazer igual a ele. É mais ou menos isso? Sim, aí depende dos focos. E aí tem algumas pessoas que já estão mais equilibradas. Sabe? Tem, assim, ó, o perfil 2, gente, é que tô falando para vocês, mas assim, derivam subtipos desse perfil. Então, derivam 3 subtipos, tá? Aí já são 27 perfis. E ainda a gente tem as asas laterais, que ou é uma asa ou é a outra, dependendo da asa dele. Dá 54 tipos de perfis. Só que a gente está vendo os 9. Quando deriva, quando tem as derivações daquele perfil, aí tem uns que não passam para o outro porque ele realmente não confia, mas tem outros que não passam porque ele é tão humano, que ele não quer dar serviço para os outros. Ele sempre é só para os outros. Sabe? Mas é bem contexto mesmo. Ele, então, é no outro e ele gosta de ajudar. E tanto que ele verbaliza muito essa palavra. Eu gosto de te ajudar, eu vou ajudar você a fazer isso. Verbaliza, percebam, às vezes, quando a pessoa começa a fazer uma live ou ela está falando, ela fala muito a palavra ajudar. Então, quando a gente está percebendo o perfil, a gente olha, no meu livro tem as palavras que cada um geralmente fala. E aí tem as palavras, é por isso que quando a gente vai fazer uma postagem, alguma coisa, quando a gente fala assim, ó, hoje eu vou falar com o perfil 2, use a palavra ajudar. Eu ajudo você, vou ajudar, algumas palavras nesse sentido, mais humano, mais o olhar para o outro, a palavra empatia. Vou contar uma historinha do 2 em desequilíbrio, porque do 2 eu tenho propriedade gigante para falar, né? Quando o 2 está em desequilíbrio, é mais ou menos essa historinha. Estava o macaco passando do lado do lago e olhou o peixe. Olhou para o peixe, pegou ele do lago e... Calma, meu amigo, calma, eu tô aqui. E o peixe se debateu e morreu. Sabe o que o macaco falou? Puxa, que pena que eu não cheguei antes. Então o peixe nem queria ajuda. E o macaco estava lá ajudando. Então o 2 em desequilíbrio, ele quer resolver a vida dos outros e às vezes os outros nem querem. Eu já tive casos em desequilíbrio, que eu tinha uma casa onde eram 7 empreendedoras e eu queria tanto ajudar uma amiga minha a ter sucesso que ela achou que eu estava querendo roubar o negócio dela. Lembra, Heloísa? E não era, eu queria ajudar,
Mas eu estava tão dentro do negócio dela e querendo ajudar que eu estava em exagero. Então, o 2 tem que cuidar com esses exageros. Agora, um 2 equilibrado, ele é muito solícito. Você convida ele para fazer uma mudança, ele vai ajudar. Chega no churrasco, já vai lá perguntar se quer ajuda. É caridoso, muito altruísta. Mas, pensa bem, às vezes a gente acha que está arrasando sendo caridoso, altruísta, só que se a gente está se abandonando por isso, são os exageros que a gente não detecta. A gente não detecta no dia a dia, só quando a gente olha para isso. Eu só consegui detectar meus exageros quando eu fiz o Enneagrama. Professor, enfermeiro, que mais? Vamos lá, profissões que gostam do 2, consultor. No caso do professor, eu vou discordar de você, porque eu fui professora durante muitos anos da PUC Paraná. E o professor tem que ensinar o caminho das pedras. E só, meu entendimento, e só dá ajuda quando o aluno pede uma ajuda. Então, no meu caso, eu dei várias disciplinas no curso de comunicação social. A aula era dada, a tarefa era passada e pronto. E nós também tínhamos uns canais online para poder deixar tudo à vontade lá para o aluno. E aí os alunos diziam, e como vamos fazer, professor? Eu digo, pensem, resolvam um pouco. Se não conseguirem, aí vamos conversar. Então, muitos faziam sozinhos, sem eu precisar. E um ou outro, talvez, que não entendido bem, ou com mais dificuldade, enfim. Aí sim, olha, vamos reler, vamos ver o caminho, começa aqui. Então, eu acho que o professor nem sempre faz isso, é o 2. Ele tem que ensinar, mas nem sempre ajudar. Deixa o aluno resolver. Não quer dizer que todo professor é 2, mas existem professores que gostam da profissão 2 e aí vão além. Eu conheço professor que foi na casa da pessoa ajudar para poder resolver o assunto. Então, todo mundo pode ser todas as profissões. Só que a gente olha profissões que são muito dedicadas ao outro, uma tendência, mas não é só o 2 que é com foco no outro. Vocês vão ver que tem vários perfis aí que tem foco no outro. Então, profissões que têm foco no outro, ele olha mais o sucesso do outro, ele quer ajudar o outro a ter sucesso, ele não é o que está no palco. Ele é o que está nos bastidores, mas ele fala assim, ó, ele adora essa frase assim, ó, aquela pessoa está tendo sucesso por causa de mim, porque eu estou aqui ajudando, porque eu estou cuidando dela. Agora, quem gosta de palco? Olha aqui as imagens do perfil 2. A casa dele, ele mora só em 2, mas tem um sofá enorme, porque vai gente lá em casa, porque ele é anfitrião, né? Olha lá o Sandro, né? Uma mesona grande, mas mora sozinho, porque vai que alguém vem aqui almoçar, né? E quando ele é anfitrião, ele gosta de servir. Você vê ele, assim, realmente acolhendo as pessoas. Tem um bar em casa, mora sozinho. Olha aí, ó. Agora, quem gosta de palco é esse perfil 3, porque olha lá na mandala vaidade. Ele gosta de ser o modelo, o exemplo, ele gosta de status, sucesso, muito ambicioso, pensa bastante em trabalho, quase o tempo todo está trabalhando. Ele é competitivo, então quando o líder vai fazer ranking de venda, quem que é o melhor do mês, quem que é esse, quem que é aquele, né? Sempre a performance, né? Ele é realizador, autoconfiante e, quando é exagerado, se acha, né? Até demais. Focado, como ele gosta de ser o melhor naquilo que ele faz, então ele vai ser sempre muito focado. Porque quando alguém pede alguma coisa para ele, ele sempre está pensando assim, ó, quando eu entregar, eles vão falar assim, nossa, o dele ficou maravilhoso, ficou o melhor de todos. Se ele fosse pintar a Frida e trouxesse aqui, o que ele ia perceber? O meu tem que ser o melhor quadro da galeria. Quando eu chegar, todo mundo vai falar, uau! Então, esse 3 tem muito isso dentro dele. Ele é especializado, é claro que muitas profissões com especializações. Por exemplo, ele pode ser que não seja um nutricionista. Ele vai ser um nutricionista de crossfit.
Porque aí ele é especialista naquilo, então ele pode ser, sim, um melhor quando ele subnicha. Porque ser só nutricionista é muito grande para ele ser o melhor. É um mar muito grande para ele nadar. Mas se ele se especializar, ele vai ser o cara nesse assunto. Ele geralmente é atraente, mas não assim que todos são bonitos, não é? Porque ele está com cabelo da moda, roupa de grife, bolsa bonita, todo elegante, unha feita, porque ele se preocupa muito com a imagem que ele passa. O foco é nele, sempre ele, e ele gosta de ser admirado. Esse é o que gosta do palco, enquanto o 2 está lá nos bastidores fazendo ter sucesso. Esse não gosta de estar nos bastidores, não. Todo mundo tem um pouco de cada um. Todo mundo tem um pouquinho de cada um. Esse seria o melhor dos mundos, se a gente não tivesse nenhum padrão em exagero. Que daí a gente conseguiria, não, olha, nesse momento eu quero buscar o meu 3. Eu quero ativar os meus 3. Exatamente. Quando o Ichazo, que é aquele boliviano que é especialista no sistema egóico, o que ele diz? Ele diz que por causa do ego nosso, que a gente tem os nossos gatilhos mentais, as nossas, até como a gente foi criado, as construções, a gente acaba focando num perfil ou outro. É o que a gente escuta lá na infância, por isso que o Enia Kids não é só para observar as crianças, é para observar a nossa criança também. O que a gente ouviu lá no passado que reverbera até hoje, né? Então, é muito importante saber que a gente poderia, se a gente fosse, quem sabe, na nossa evolução aí, né? A gente poder ativar cada um desses perfis quando necessário. Quando eu precisar subir num palco, eu realmente ser bom naquilo, eu me achar, porque a gente às vezes precisa se achar, precisa de autoestima. E quando a gente precisa de caridade, quando a gente precisa de empatia, se colocar no lugar do outro, eu poderia ativar meu 2. Mas quando eu preciso planejar, preciso colocar minha vida em ordem, eu poderia ativar o 1. E se a gente souber trabalhar essas ferramentas, a gente pode ativar essas energias. Mas quando eu conheço, por isso que é uma sabedoria. E saber onde está exagerando é a primeira coisa que o Enneagrama ajuda. Olha as fotos, né, do perfil do 3. Então, gosta de andar com sacolas de grife. Quando compra alguma coisa, ele gosta de andar com essas sacolas, né? Gosta de bolsa de marca. Para ele, a marca não tinha que estar aqui na etiqueta, tinha que estar sempre aparente, né? Gosta de casas bonitas. Às vezes tem uma casa de novela, mas não é nem que ele gosta, mas é que se alguém vier, se alguém passar, mora em bairros bons, né? Tem carros bonitos, está endividado. Está endividado. Mas, aparentemente, né, status. E o 4? Olha só o perfil 4. Ele é o singular, tem exclusivo. Não para a moda. Enquanto o 3 gosta de coisas de moda, o 4 é não para a moda. Se está todo mundo indo, ele já não quer. Ele é o do contra. Lembra do contra da Turma da Mônica? Quando todo mundo está indo para lá, todo mundo está indo para lá, então eu quero ver o que tem para cá. Gente, é para entrar pelaquela porta e sair por essa. Por quê? Por que eu não posso entrar e sair pelaquela? Ele vai questionar. Se falar para o perfil 1 do Enneagrama que entra por aqui e sai por aqui, pode não ter ninguém aqui no espaço. Ele vai entrar por aqui e vai sair por aqui porque é certo, é correto. O 4 vai questionar, não, vou para aquela. Né? Porque ele é muito inspirado, criativo, ele cria o que não existe. Por isso as profissões muito de designer, pintores, muito artistas, né? Escritores, ele é transformador, tá? Então ele realmente gosta de olhar aquilo que não tem para criar o novo. Revolucionário, lembra que ele não aparece muito regra não. Ele vai questionar. Ele é o do contra, o foco é no outro, por quê? Por que eu foco no outro? Agora vocês vão entender por que na mandala aqui é a inveja. Porque, na verdade, ele tem que olhar o que o outro tem, o que os outros fazem, para fazer diferente. Então, para o 3, a grama do vizinho, se a grama do vizinho é verde, a dele tem que ser mais verde. Para o 4, se a grama do vizinho é verde, a dele vai ser cor-de-rosa, azul, amarela. Não é mais que o outro, é diferente do outro. Muitas pessoas focam no corpo, porque às vezes até nem consegue timbrar para o mundo a sua diferença, a sua opinião, e
acabam até, quando em exagero, focando em piercing, cabelo colorido, roupas diferentes, tatuagens, né? E ele gosta de ser único. Essa é a grande motivação do perfil 4. Então, algumas imagens aí, a casa colorida, né, ele vai quebrar o branco sempre, vai ter obra de arte, vai ter coisas inusitadas, né? Não odeia usar uniforme na escola, né? A minha filha é um perfil 4. Ela é muito criativa, muito inovadora, né? Agora está aí fez o cartãozinho de visita dela com 14 anos. Ela que criou a arte, desenhou cada um, porque ela não queria um pronto da internet. Então, é nessas inspirações e criatividade que eles se tornam as profissões de arquiteto, que tem esse olhar que a gente não tem para casa. A gente mora na casa a vida inteira e nunca olhou por aquele ângulo que ele olhou. Os móveis, né, a disposição das coisas. Perfil 5. O perfil 5 é o nosso nerd, porque ele retém informação. Observador, teórico, fundamentado, analítico, inventivo. É aquela criança que desmontava os brinquedos para ver o que tem dentro, quebra-cabeça, coleções. É aquela pessoa mais quieta, mais no cantinho. Não é o popular da escola, não é o que está lá jogando futebol, que está sendo coisa, está quietinho. Gosta de ler, gosta de observar, gosta de se fundamentar. Quando vai comprar alguma coisa, pesquisa no site primeiro para ter todas as informações, né? Ele é reservado, solitário, gosta de ficar com ele mesmo, ele vive num universo mental dele, só dele. Introspectivo, o foco é nele e ele gosta de resolver. Ele tem aquela coisa, quando ninguém lê bula, ele está lendo a bula, lê os manuais de como funcionam as coisas. E assim, aquela criança, então, que está lá quietinha, pode não ter nada. Ela só gosta de ficar quietinha. Ela só vive nesse universo mental dela. E as imagens que a gente tem, que nem eu fui num evento agora, nesse final de semana com a minha filha, é o Gamescom. Meu Deus, tá cheio desse perfil lá, né? É as pessoas que gostam da teoria dos filmes da Marvel, né? Como que funciona? Eles entendem de tudo, como que é os bastidores. Um videogame lá, um jogo que a gente só joga, eles entendem os porquês daquele jogo, por que ele foi construído daquela forma, o que mexe no cérebro, né? E eles têm um biotipo também, assim, meio até corcundinho, e óculos, e o cabelo, e não estão nem aí com as roupas para os outros, nada. Eles vivem no universinho deles, né? E muitos gostam desse mundo nerd aí, né, de Capitão América, e gostam mais de trabalhar com computador, com tecnologia, do que com pessoas. Né? E o foco não é o outro, ajudar o outro, ele vive naquele universo dele. E o tipo 6? O tipo 6, na mandala das emoções, é o medo. E o que o medo faz? O medo faz a gente se proteger. Então, ele é cético, desconfiado, busca segurança em primeiro lugar. Então, se ele estivesse aqui, ele ia estar ali de olhos. Fechou o portão, Vera? Fechou? Fechou? Vocês iam estar perguntando se ela trancou, preocupado se ela trancou o portão. Planejado, porque para ele não existe fazer alguma coisa sem planejamento, porque planejar é segurança. Viagem de mochileiro, jamais para um perfil 6. Preocupado, protetor, protege ele, a família e os amigos da família e todo mundo. Eu tinha um namorado que o apelido dele já era Urso. Urso. O apelido dele era esse. Uma vez a gente viajou em amigos, aí tinha uma trilha que a gente ia fazer cedo, pois ele acordou 1 hora antes, fez a trilha sozinho para ver se tinha perigo. Quando a gente acordou, ele, podem ir, porque eu já fiz a trilha e não tem perigo nenhum para ninguém. É desse jeito. Ele tem, parece que a responsabilidade de proteger todo mundo. Ele é controlador, tem que estar tudo dentro do olhar dele, né? Ansioso, responsável, ele é leal. Por que essa pessoa é leal? Porque se ele compra no seu Manuel da esquina, que não engana ele, ele vai a vida inteira comprar lá, porque ele tem certeza que o seu Manuel não vai enganar ele. Por isso que ele é fácil de fidelizar, porque uma vez que ele confia em você, só vai comprar de você. O foco dele é no outro, porque ele vai proteger. Lembra? O 2, o foco é no outro, mas é para ajudar. O 6 para proteger. E depois nós vamos ver o 8, que é o foco também é no outro, mas por outro motivo.
Essa é a motivação dele. Então, ele gosta de proteger. Aquela pessoa que sempre está vendo segurança em primeiro lugar, profissões, segurança do trabalho, que vê perigo onde ninguém vê, ponta de janela, onde a gente nem enxergou que tinha uma janela ali que abria para fora, né? Segurança, empresas de segurança, tudo, né? Essas são algumas imagens. Vai conferir a porta antes de dormir umas 50 vezes se está fechada. Não anda com a janela aberta de jeito nenhum na cidade, né? Então, bem desconfiado. Quando ele é criança, porque a mandala é o medo, né? Então, às vezes, a melhor defesa pode ser o ataque. Então, algumas crianças podem ser briguentas na escola. Protege os amigos, tá? Tá se identificando aí, Murilo? O Murilo é calminho? Ah, então não é o perfil 6, olha. O perfil 7. O perfil 7 é o prazer. Para ele, tudo tem que ser alegria. Ó, na mandala é a gula. Mas não é a gula de comer, é a gula de prazer, de sentir. Ele tem que experimentar tudo, né? Aquela pessoa animada que chega já assim, uhul, né? Então, ele é espontâneo, empolgado, ele tem avidez por sensações, então ele quer degustar, quer experimentar, quer vestir. Vai na loja, imagina que ele não vai comprar um negócio, vai vestir. Ele quer experimentar tudo que tem de comida, vai experimentar um pouco de cada coisa. Então, paixão pelo novo, ele enjoa fácil das coisas, porque a vida tem que ser um evento, uma alegria. Quando ele acorda, a primeira coisa que ele pensa, o que tem hoje de evento, de especial na minha vida, né? A vida não pode ser preto e branco, tem que ser colorida. Então, ele tem uma paixão pelo noivo, pelo noivo, pelo novo. Então, também tem dificuldade com namorar uma pessoa que seja muito monótona, porque essa pessoa tem que estar criando coisas diferentes, levando jantar, porque senão ele vai enjoar fácil e vai querer outro. É aquela criança que, quando pequena, brincava, começava uma brincadeira, enjoei, vamos brincar de outra coisa? Agora vamos brincar de outra coisa? Agora de outra. Né? Então, essa rapidez na troca de coisas, porque ele enjoa fácil. Tem dificuldade para projetos a longo prazo. Então, começa um projeto de trabalho e aí enjoa, já quer fazer outro, daí enjoa, já quer fazer outro. A minha irmã, que faleceu, né, que trabalhava comigo, até me ajudou a escrever o N Kids, ela tinha esse perfil. Então, uma hora ela estava vendendo uma coisa, quando a gente encontrava ela na outra semana, ela já estava em outro negócio, na outra semana ela já... Qualquer palestra que ela ia, ela começava a vender o que a pessoa propunha na palestra. Com certeza ela já ia vir aqui, ia ter um programa de televisão, ela sempre saía do lugar com um negócio novo, porque para ela novidade era o que incendiava. Mas nos momentos de dores dela, comprava bastante. Quando a gente foi arrumar o guarda-roupa dela pós-morte, meu Deus, a quantidade de coisa que tinha em pacotes fechados, porque a fuga dela o band-aid em cima da ferida, quer viajar, comprar, né? Para algum escape tinha que ter do novo. Muito otimista, entusiasta, aventureiro. O foco é nele, porque ele tem que estar se divertindo. Não interessa o que está acontecendo em volta. E ele gosta de se divertir. Opa, fui para frente. Olha lá as imagens que tem o perfil 7. Deixa eu ver a hora para a gente ir controlando. Vou contar rapidinho uma história que essa minha irmã contava. Ela falava assim, inclusive tem um vídeo dela na nossa oficina de Enneagrama contando essa história. Se você passar o dia inteiro com uma pessoa bem rica, no outro dia você tá rico? Tá rico? Não. E se você passar o dia inteiro com uma pessoa bem bonita, no outro dia você tá bonito? Não. Agora, se você passar o dia inteiro com uma pessoa bem animada, otimista, pra cima, no outro dia você tá com essa energia? Sim! Então ela fazia, sempre isso era uma piada que a gente lembra muito dela, uma historinha que ela contava, porque ela falava que ser otimista, ser alegre era o que contagiava o mundo, e era essa a visão que ela tinha das coisas. Então você vai atender uma pessoa dessa, você vai marcar você não marca uma reunião com uma pessoa dessa, você marca um café, se chama para um café, e aí faz a reunião, mas você tem que disfarçar de coisa divertida todas as coisas. Jamais vai ler uma bula, vai fazer uma planilha, né? Vai fazer trabalhos técnicos? Não, vai trabalhar com evento, com turismo, né? Com coisas mais animadas. Vai trabalhar num cartório? Não, não vai. Vai trabalhar de advogada? Difícil, porque tem que ficar lendo, né? Quanta coisa tem que ler, né?
Então, ó, vai limpar a casa, olha lá, ó, a casa vira, né, o rodo vira um microfone. Imagina limpar a casa sem música, né, sem diversão. E aí, vamos para o perfil 8. Então, temos mais 2 perfis. Já estão se encontrando aí dentre esses? E lembrando de pessoas que vocês conhecem que tem esse perfil? O perfil 8, ele é o dominador, é o líder. Todos podem ser líder, mas esse é líder nato. Esse já nasce mandando nas pessoas. Ele é realizador, forte, poder. Você conversa com essa pessoa, parece que ela tem um poder dentro dela que às vezes se sente até acuado. Assertivo, desafiador, decidido, firme, heróico, respeitado. Então, ele se sente assim também. Ele não gosta de abrir pequena empresa, não. Ele gosta de contratar, de delegar. Aí gosta de mudar o PIB. O meu noivo tem esse perfil 8. Aí, quando deu a época do Covid, ele falava, nossa, se eu descobrisse a cura da Covid. Sempre ele estava assim, sabe, pensando que ele poderia ser algo muito grande. Tudo que ele tinha que fazer tinha que ser heróico. Ele sempre tem essa imaginação grandiosa das coisas. Até nas brincadeiras que ele faz, assim, ele brinca né, eu queria casar, eu falei para ele, eu queria casar num cruzeiro. Ele já estava lá, agora ele só assiste vídeo de aqueles como é que é, lancha, não, aqueles iates, porque agora, já pensou se ele comprasse um iate para nós casar? Eu falei, meu Deus, não quero comprar iate, só quero ir lá e casar e vir embora. Né? Então ele tem essa coisa do grande, comprar em quantidade, né? Ele é estratégico, sempre ele vai estar com o pensamento estratégico, tanto que eu olho para ele assim, ó, tá achando que eu não estou manjando que você está de estratégia para cima de mim, né? Então eles estão sempre, não dão ponto sem nó. Não gostam de ficar contando a vida para todo mundo, porque eles têm uma certa distância, né? Tanto que ele fala para mim, não conte onde que nós vamos pro Uber. Não conte, nós vamos entrar no Uber, não conte a vida pro Uber. Já vendi livro para Uber, já vendi curso para Uber, né? Que a gente começa a conversar e ele fica quieto, não conta nada pro Uber, porque ele não precisa saber da nossa vida. Eu fui para São Paulo no final de semana, ele, não converse com as pessoas estranhas. A Sara deu risada, né? Vendi um curso na fila, né? Para um menino na fila que era empreendedor. A minha filha fala, mãe, não acredito que até na fila aqui do nosso evento você foi conversar com a pessoa, porque a fila fazia assim uma minhoca. Imagina que eu não ia conversar com quem estava ali do meu lado, né? E aí, ele tem essa questão comigo aí de que eu não consigo me manter né? O foco é no outro, mas ele gosta de proporcionar. O 2 gosta de ajudar, foca no outro. O 6 foca no outro, gosta de proteger. E o 8 de Então, ele adora pagar conta, adora que... Imagine fazer festa americana, às vezes eu falo para vir aqui em casa, cada um traz um pratinho e a gente faz uma festinha. Imagine que as pessoas vão vir aqui em casa e vão trazer o que comer e o que beber. Não, se ele não puder proporcionar para as pessoas o que comer e o que beber quando vão na sua casa, nem faz festa, né? Então, ele gosta de proporcionar, por isso que aqui, ó, é a luxúria, mas não a luxúria, né, do significado do dicionário, mas sim essa luxúria de ter em grande quantidade, em ter bastante, né, em ser sempre grande, né, sempre assim, quando vê casa, eu quero construir agora uma casa, ele fica olhando as mansões, fica olhando as coisas grandes, falei, o sonho sempre fica distante, porque, né, ele é muito visionário, mas, quando em equilíbrio, são as pessoas que movimentam o PIB mesmo, são aquelas que têm muitos funcionários, porque tem que ter uma energia muito forte para você abrir um grande negócio, contratar e crescer sem medo de arriscar, né? Então, são pessoas muito, muito boas para o nosso mundo. E o 9, nosso último perfil, é o zen, o agradável, o pacifista, o descomplicado, conciliador. Tem uma aceitação enorme do mundo, das pessoas, de como que tudo é. O mundo é do jeito que é, porque tem que ser. As pessoas são do jeito que são, porque são assim. Né? Então tem esse jeito de, geralmente, que é professor de yoga, terapeuta, né?
ele é muito anestesiado. Então, esse é o calcanhar de Aquiles pro perfil 9, porque daí acaba não tendo presença no mundo, não dá muito a sua opinião, porque não quer contradizer, não quer contrariar. Então, acaba, às vezes, indo, deixa a vida me levar, né? E vamos comer uma pizza, que sabor que você quer? Ah, o que vocês pedirem tá bom. Então, quando em desequilíbrio, ele é invisível. Não sabe dizer não, de magoar alguém, porque ele é muito humano também. Flexível, calmo, tranquilo. O foco é no outro e ele gosta é da paz. Não importa se ele tem razão, se não tem, deixa ele na paz, tá tranquilo. Aí aqui a influência, né? Porque também deixa as coisas acontecerem muito do jeito que são. Então, quando em desequilíbrio, a vida acaba tomando conta e ele vai ficando no cantinho, vai ficando. Quando ele realmente se equilibra, ele consegue dizer uns não, se impor para o mundo, mas do jeito flexível, do jeito tranquilo dele, né? Ótimo conviver com essas pessoas, com a minha querida irmã Heloísa. É maravilhoso. A gente brigou alguma vez nessa vida? Nunca, mas porque ela nunca me retrucou, né? Né, Luciana? Olha aí, ó. A Luciana com 3 filhos pequenos e tá tudo bem. Vamos lá, né? No treinamento. E tá tudo bem, gente. Eu dou muito treinamento para mães empreendedoras, que depois que eu fui mãe, eu comecei a enxergar as mães, né? E ele ia assim, ó, tem problema a criança tá falando? Nenhum. A gente se concentra e criança, né? Fala, pare de ser criança, tá agindo como criança, né? Deixa ser criança. A mãe tem uma dificuldade enorme quando ela se torna mãe, que não pode em nada. Então, pode vir? Pode estar aqui sim, não tem problema nenhum, tá com as crianças aí, né? E assim é as imagens no perfil 9. A casa vai ter rede, gosta de andar de bicicleta, gosta muito de trabalho manual, de artesanato, valorizar o trabalho humano, gosta de cestinhas dos índios, né, que fazem aquela cestinha, valoriza cada coisinha que as pessoas fazem. Realmente tem esse lado do bem-estar, da natureza. São veganos, vegetarianos, porque pensam, né, nos animais e tudo. Então tem plantinha em casa. Eu tinha que pôr uma foto do teu banheiro aqui, né, Heloísa? A Heloísa, banheiro verde, cheio de planta, cheio de coisa, né? Então, gente, olha, essa sabedoria de observar comportamentos, para com você, se observe e identifique-se. Se equilibre e se respeite. A gente só consegue ajustar os botõezinhos quando a gente sabe qual botão ajustar e qual é o volume que a gente coloca. Porque às vezes a gente está demais, exagerado e não está percebendo, e se achando o rei da cocada preta, né? Ou a gente está de menos porque a gente não está utilizando os nossos potenciais. E para com os outros, né, identifique-os e respeite o perfil de cada um. Se relacione e se comunique melhor, seja nas vendas, nas divulgações, né, seja no atendimento, na hora de uma anamnese, na hora de perceber quem é quem ali, o que aquela pessoa gosta e o que ela não gosta, que fale. E aqui, então, aqui tem o meu site, onde tem lá como que eu trabalho com o Enneagrama. Porque eu trabalho tanto fazendo imersões para formação, dando certificado mesmo, né? Que eu tenho várias formações em todas aquelas abordagens, né? Tem o livro que vocês podem dar uma olhadinha ali. Só de ler o livro já é uma grande formação. Vocês vão ter uma curiosidade muito grande, porque ali no livro eu tenho como perceber rapidamente cada perfil, né, por trejeitos ali que você começa a observar. Tem um pouco de PNL, o jeito de dicção, o jeito de falar, o jeito de se apenas ali, o que esse perfil diante de cena tal, como ele agiria? E diante de um projeto, e diante de uma tomada de decisões, e numa mesa, e diante de um projeto, de um novo projeto, de uma nova ideia, como cada perfil se manifesta, porque tem pessoas que é fácil perceber o perfil. Agora tem umas que nem elas sabem o perfil delas, porque elas têm um autodescobrimento muito distante, e também tem as pessoas que se mostram diferentes para o mundo. E daí deixa a gente meio confuso, porque a gente olha, fala, meu Deus, que perfil que ela é, porque ela não está não está mostrando realmente quem ela é para o mundo, está disfarçando alguma coisa aí. E vocês sabem que o autodescobrimento é o início de muita cura, de muita coisa aí. O autodescobrimento para tudo na vida funciona, né? Eu também tenho atendimento individual, onde eu faço um diagnóstico
e uma devolutiva, com todas as informações, os potenciais, né? E eu também trabalho em grupos. Na minha sala, cabe 4 pessoas, até 6, né? Mas o mínimo 4 pessoas é onde eu faço essas abordagens. Então, há um mês, agora em junho, eu vou ter o N-Amor. O que é o N-Amor? É um jantar afrodisíaco, onde a gente fala do perfil do Enneagrama nos relacionamentos amorosos, e eu abro para 12 casais ali para jantarem, e a gente falar do N-Amor. Então, em um jantar à luz de velas, com luzes, com tudo. Então, eu faço muitas oficinas temáticas. Vou abrir agora a oficina para vestibulandos. Então, aí a gente fala um pouco da escolha da profissão. Agora eu vou falar com pais, para perceber o perfil das crianças. Agora eu vou falar como vender para cada perfil. Então, eu abro oficinas e sempre vai estar no meu site constantemente qual a abordagem. E aqui o meu Instagram, se vocês puderem me seguir, tanto como Elaine, quanto o portal Aconteça, onde eu coloco ali algumas dicas de vendas, como vender para cada perfil. Lá tem um vídeo fixado do Enneagrama, que é falando um pouquinho sobre o que é o Enneagrama. Eu espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouquinho mais, né? A Juliana é advogada, já pensou, né? A Juliana, para perceber, porque cada dor para um dói mais. Quem que é o perfil que, se ele for mandado embora, dói mais? Ele ficar sem emprego. Foi mandado embora. Qual dos perfis vocês acham que dói mais? Mas tem um que é performance, que é o melhor. Quem que é ele? O 3. Se o 3 for mandado embora, dói muito mais, né? Ele é uma injustiça, é isso, é aquilo, porque ele se acha muito como ele, uma pessoa como ele foi mandada embora. Então, tem pessoas que trazem problemas, que para ele aquele problema é gigante. Você olha para o problema e fala, meu Deus, é sério mesmo que esse teu problema é desse tamanho? Mas para ele é gigante. Né? Então, não dá para a gente olhar a vida só com a nossa lente. A gente tem que olhar qual é a lente que cada um está enxergando. E aí, claro que a gente vai entender as pessoas e se comunicar melhor com elas. Gente, muito obrigada. Obrigada mesmo aí por essa oportunidade. Vera, obrigada aí pela fazer o Enneagrama para esse espaço lindo, maravilhoso, fantástico, que eu adorei conhecer. Pena que a gente tinha mais 11 pessoas, pelo menos, para estar aqui, que era para a gente preencher todas essas cadeiras, mas vão nos ver aí agora no programa da Vera, né? Depois você passa para nós onde fica gravado, coloca lá no negócio. Isso. Eu acho que eu acabei de colocar agora. Né? TV e Casa, né, .com ou .com.br, ao vivo, para todo mundo curtir depois um pouquinho, né? Porque a gente está fazendo esse lançamento e você está sendo a primeira. Está participando, né? Porque a gente vai estar fazendo o lançamento oficial amanhã. E hoje, o pré-lançamento, ela já está participando, que bacana. Minha querida, eu já conhecia um pouquinho o teu trabalho, que uma vez eu estive, né, naquele evento lá. E eu me identifiquei com tantos ali, gente, a gente tem um pouquinho de cada um deles, né? Com 1 e com 8? Só? Eu me identifiquei com quase todos ali. Quase todos, um pouquinho ali. Quer falar um pouquinho? Oi, então, os perfis todos, no meu caso, eu tenho um pouco de cada um. Por exemplo, no 1, é o 1 que tem o planejamento? Não, é o 2, é o 1. Eu gosto de planejar as coisas, mas eu não sou rigorosa no planejamento. É só para ter uma base de que vai acontecer. Principalmente porque eu lido com várias pessoas, de várias entidades literárias, eu preciso programar, né, os eventos durante o ano e etc. Exatamente, porque senão... Isso. Não. Isso. É. Nossa, mas as pessoas podiam colocar diferente as coisas. Se você se vê muito, às vezes, corrigindo as outras pessoas, pode ser que você seja um perfil 1.
sabe? E o que que é? Ó, é sempre o ponto de equilíbrio. Se você corrige, você tem uma crítica construtiva, ok. Mas de repente, se você começa a corrigir todo mundo, porque parece que todo mundo está errado, opa, é um nível um pouquinho exagerado. Então a gente oscila, sabe, entre o nosso perfil. Porque não dá para ser todo o perfil um é idêntico, não. Mas se ele tem essa mente organizada, se ele gosta de organizar as coisas antes de fazer, opa, pode ser que seja. Eu, por exemplo, eu vou partir para você, mas se deixar, vou falando mais. Jornalista tem isso. E aí, exatamente, da área de comunicação ainda sagitariana, assim. Ó, então. Mas tem muita coisa assim, eu não chamo a atenção de ninguém, eu não gosto de modificar nada, e sempre penso o seguinte, quando eu entro na casa de uma pessoa, ou quando eu vou me hospedar na casa de uma pessoa, eu não mudo nem um alfinete, porque eu disse, a pessoa arrumou como ela quis, e eu estou aqui provisoriamente, então eu aceito como está ali. Não, também não. Não sou de, por exemplo, olhar aqui, aquele quadro podia estar em outro lugar. Não. Eu acho agradável e sou, aí uma coisa que eu sou é otimista, animada e gosto dos eventos. Então, então é um bocadinho de... Não, é um pouco de cada um. E sabe, Eliane, eu aprendi, e mais ainda recentemente, que as pessoas me procuram muito para dizer, como faço, como é que é, gostou disso? Eu nunca digo nada desagradável, porque se é para ser desagradável, fique quieta. O que você achou do meu poema? Eu achei que está bom, que está bonito, porque eu sempre penso assim, é seu, então tem valor. E aí é uma coisa que todo mundo fala assim, você nunca acha ruim nada? Eu digo, não é que eu não ache ruim nada, mas é que se a pessoa criou, escreveu, pintou, fez alguma coisa, exato, se empenhou naquilo, tem valor. Então é uma característica que eu aprendi e outra coisa assim também. Gente, se eu estiver falando demais, vocês me cortam. E outra coisa que eu aprendi é que assim, sou eu que tenho que organizar várias coisas, as pessoas ficam esperando. Mas você não vai fazer? Eu disse, não, vocês também podem fazer. Então, vamos aqui. Então, isso eu aceitei esse fato. Até o grupo meu do colégio, que nós estudamos juntas durante vários anos, você não vai marcar o almoço? Eu disse, mas vocês também podem marcar. Ah, não, você marca e a gente vai. Tá bom. Então, eu aceitei esse fato e lido com isso assim agora bem light, sabe? Que antes eu achava, mas sou tudo eu? Agora não. Vamos fazer então, vamos marcar o dia. Eu não sei, aí procuro fazer um entendimento para que seja agradável para todo mundo. Então, certas coisas pensa no outro, asa, dois. Aí a tua asa tem o lado de democrático, do outro. Mas você falou ali num dos perfis que não é sugerir, eu não me lembro mais, porque tem um que protege, tem um que ajuda, mas tem o terceiro. É isso que eu gosto. Não, eu senti muito. Se você proporciona, se as pessoas enxergam em você a liderança, talvez tenha um 8. No 8 tem flecha no 2. Ocupa um papel de liderança, assume o trabalho, é líder naturalmente. Tem muito do 8 aí, né? Exato. De puxar, vamos comigo que eu vou. Pode, né? As pessoas confiam.
Deixa eu te perguntar uma coisa. Vou fazer uma pergunta aqui, ó, para ela, vamos ver. O perfil 8, ele tem muito assim de olhar o profissional do outro, tá? Então, você pode... Você vai no supermercado. Se você foi no supermercado e a caixa te atendeu bem, você tem às vezes o pensamento assim, ó, nossa, se eu tivesse um supermercado, eu ia contratar essa caixa. O perfil 8 tem isso, sabe? Como ele é muito líder e muito empresário, vamos dizer assim, tudo que quando ele vê alguém bom naquilo que ele faz, ele já vem no pensamento, nossa, se eu tivesse um estacionamento, eu ia contratar uma pessoa dessa. Se eu tivesse eu ia contratar essa pessoa. Porque ele está sempre, parece que, contratando na cabeça dele. Pronto, olha aí, ó. Pronto, olha aí, ó. Eu não vou somente nos eventos, principalmente nas palestras, só para eu aprender ou me distrair. Eu vou para conhecer a pessoa e, quem sabe, ela possa fazer uma palestra na AGEB, na Associação de Jornalismo e Escritor, na LB, participar do grupo de leitura. Eu tenho sempre essa visão. Aí eu tenho uma amiga que diz, mas toda hora você está querendo convidar as pessoas. Eu digo, claro, pois é uma pessoa super legal, por que eu não vou convidar para fazer uma palestra? Está vendo? Agregadora. Eu não sei se o termo seria esse, né? Eu falo, eu sou agregador, eu quero sempre as pessoas por perto. Ela sempre tem o 8, né? Tento. Exatamente. É. Mas você veja, o meu outro programa, que era um podcast, eu entrevistava uma pessoa. Inclusive, a Maria Tereza participou, né? Você chegou a participar? Não estou lembrada. Eu entrevistei 50 pessoas durante 12 meses. E eu tenho alguns aqui que eu até esqueci o nome, que eu entrevistei. E daí, agora eu estou com esse outro programa, que é o mesmo nome, Cultura e Conexões, mas na minha mesa tem 4 para eu conversar. Aí entra o lado agregador, assim, sabe? Exatamente. A ideia para conversar. É isso aí, Vera. Isso é um 8. E você gosta de proporcionar, porque você está fazendo o programa não só para você. Está fazendo para chamar pessoas, para que as pessoas também tenham sucesso. Isso é proporcionar, né? Então, Um 8 que administra bem tem um forte, né? Ou um vem ajudar, porque né, ele puxa lá do perfil 1, equilibrando tudo em planilhas, em uma agenda. Uhum. Isso mesmo, levem o livro da nossa palestrante. é isso, Vera. Obrigada, viu? Acho que nós estamos no tempo. Começamos às 7h30 e terminamos aqui. Olha, você assim. Não, você veja. Quais são os números dela? Ah, é? Certinho ali, ó. Mas parabéns, minha querida. Foi maravilhoso conhecer um pouco mais, né? Porque é um conhecimento que não acaba nunca, é um aprendizado para sempre, assim, né? Fantástico isso. É. E você está há quantos anos já? 12 anos. Parabéns, parabéns. Queridos, é tão bom, né, a gente ficar aqui, assim, reunido e com todo esse conhecimento, assim. Eu quero agradecer a presença de cada um de vocês, né? E fiquei feliz fazendo essa pré-estreia. Você falou, isso foi bom, né? Pré-estreia do programa aqui com você e a gente poder estar assistindo um pouquinho. Eu acho que o Gibson, você gravou isso também para fazer os cortes depois? Para a gente poder ter oportunidade, né, de estar vendo depois, é tão bom, né? Mas obrigada por tudo, por você ter vindo tão gentilmente, né? Está oferecendo para nós esse conhecimento. Mas daí no outro momento você vem participar, né, do programa Cultura e Conexões, traz todo esse seu conhecimento também, e a gente vai convidando mais pessoas. Volta num outro momento, né? Acho que é importante isso, né? Às vezes, num primeiro momento, vão poucas pessoas, as pessoas ficam sabendo que você vai ter, né, um segundo bloco, uma segunda vinda, não sei, alguma coisa, um outro quadro. É uma nova abordagem, é verdade, é. Obrigada, eu que agradeço. Muito, muito, muito. Obrigada, obrigada, obrigada.